debate na Band. Ah, sim, além de Bolsonaro e Lula, havia outros concorrentes. Tínhamos o veteraníssimo Ciro Gomes, por exemplo. Aqui você vê Ciro em seu momento mais relevante durante o debate. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim... Teve também Simone Tebet, cujo momento mais importante no debate foi este comentário torto aqui. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa. E teve Soraya Tronic. A candidata das piscadelas incessantes não largava uma ameaçadora caneta que ela apontava para o público. O momento mais relevante de Soraya no debate foi este. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Mas vamos falar do que interessa mesmo, o embate entre Bolsonaro e Lula. Olha, se o YouTube não fosse tão chato, dava até para colocar aqui aquela musiquinha do rock. Tanana, tanana. O quê? Ah, não. A produção está me avisando aqui que tinha mais um candidato no debate. Pois é, como eu pude me esquecer do soporífero Luiz Felipe Dávila, né? Eu devo ter cochilado por um momento. Este foi o momento mais relevante do candidato do Partido Novo. 2 minutos. Agora sim, como não poderia deixar de ser, Bolsonaro e Lula protagonizaram os melhores e piores momentos do debate na Band. Na opinião deste analista aqui, Bolsonaro venceu fácil. Nem tanto por seus méritos retóricos e mais porque Lula... Bom, já tinha ficado claro lá na entrevista ao Jornal Nacional que Lula não vai conseguir se livrar tão fácil assim da pecha de corrupto. Aqui, por exemplo, vemos Bolsonaro nadando de braçadas. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. E outra coisa ficou bastante clara. Lula vai insistir na ideia de que era tão honesto que ele mesmo criou os mecanismos que o levaram à prisão. Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Lula, exaltado por muitos dos meus colegas como um gênio da oratória, o homem mais esperto da política e outros exageros do tipo, não parecia estar no bom dia. Quando Bolsonaro, motivado por um jornalista, deu a Lula a oportunidade de falar de programas de transferência de renda, um dos carros-chefes dessa política paternalista e assistencialista do PT, Lula se perdeu todo. Deve ser um dos efeitos colaterais de não sair à rua e de só ficar conversando com o assessor puxa-saco. Neste trecho, por exemplo, você vai ver o gênio da retórica, Perdidinho da Silva. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita e saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Parece aquele meme do João Travolta perdido, né? Bolsonaro reagiu a isso com o pior dos argumentos, o silêncio sarcástico, e depois com o melhor dos argumentos para a política contemporânea, o insulto claro e objetivo. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1,30 para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números. Aliás, Bolsonaro parece ser o único candidato a entender essa dinâmica nova na política. Uma política baseada em lealdades e que pouco ou nada tem a ver com o debate de ideias. Eu não estou dizendo que essa mudança foi para melhor. O que eu estou dizendo é que ela está aí para quem quiser ver. Quando o Bolsonaro fala isso da jornalista,
que propositadamente confunde resistência à vacina contra a Covid com rejeição a todo o programa de vacinação, ele sabe que não vai perder nenhum voto por causa disso. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Aliás, nesse trecho vale a pena reparar na risada de Ciro Gomes e na reação dele quando provavelmente foi avisado por um assessor que rir naquele momento não caía muito bem. Tudo é uma grande impostura na política contemporânea. Ao mesmo tempo, quando Bolsonaro, acusado por Lula de não cuidar dos brasileiros durante a pandemia, diz isso. Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Quando Bolsonaro fala isso, ele sabe que muita gente pode considerar sua ira justa e que ele tem só a ganhar com essa agressividade toda. Mas eu não quero correr o risco aqui de parecer tão chato, tão enfadonho quanto esse debate. Para finalizar, eu reservei esse momento antológico em que Lula parece Dilma Rousseff falando. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Sou culpado porque eu sou inocente? Oi? Que tal isso? Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata. Esse aí é o gênio da retórica dos petistas? Coisa tá feia mesmo. Por fim, Bolsonaro teve 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Já era tarde, estava todo mundo com sono. Quase meia-noite. O trabalhador comum dormia para levantar cedinho na segunda. Dos 2 minutos, eu vou reproduzir aqui apenas 20 segundinhos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Dito tudo isso, valem aqui algumas observações. Para vocês terem uma ideia do alcance limitado do debate na Band, ele teve menos audiência do que a entrevista de Simone Tebet ao Jornal Nacional. Bolsonaro pode ter se saído melhor, na minha opinião. Mas isso não quer dizer que ele tenha ganhado ou perdido um mísero voto por chamar Lula de ex-presidiário. O mesmo raciocínio serve para Lula e o seu eleitorado leal. E até para Soraya e seu eleitorado, quem quer que seja ele. Para o espectador atento, o debate serviu ainda para mostrar o incrível despreparo dos jornalistas brasileiros e para revelar a bolha em que vive essa gente, que considera ministras mulheres uma prioridade para o país, ou que baseia a sua visão de mundo em estatísticas falsas e exageradas, como a de que uma mulher morre a cada 7 minutos vítima de feminicídio. Por fim, vale ressaltar a soberba que paira sobre todo esse espetáculo. Repare como todos têm respostas e soluções definitivas para absolutamente todos os problemas do país. Ao longo de 3 horas, ouviu-se muitas certezas, nenhuma dúvida. Nenhum não sei, nenhuma confissão de fracasso, nenhuma mudança de ideia. E por hoje... Não. Antes de encerrar, eu preciso mostrar esta imagem que, para mim, resume o debate político no Brasil de hoje. Nela, você não vai ver Bolsonaro, Lula, Ciro, Tebet, Soraya, nem aquele outro. Como é que é o nome mesmo? Triturar nas urnas, vagabundo! Mascote da milícia! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Ou seja, cala a boca de um lado, dancinha de deboche do outro. Este é o debate público no Brasil.